Pensemos por um momento na força pura, selvagem de um relâmpago. É a natureza no seu estado mais bruto, a libertar uma quantidade de eletricidade absolutamente colossal, num piscar de olhos. O poder é imenso, mas a engenhosidade humana encontrou uma forma de o domar. E é precisamente sobre isso que vamos falar hoje. Como é que se consegue? Bem, só para termos uma noção da escala, olhamos para este número. A tensão de um único raio pode chegar aos 300.000 kV. Para dar um pouco de contexto, isto é milhares e milhares de vezes a tensão de uma tomada lá de casa. É uma energia, quase incompreensível, concentrada e pronta a causar estragos monumentais. E claro, quando toda esta energia atinge um alvo que não está preparado, as consequências são, bem, devastadoras. Podem deflagrar incêndios de forma instantânea, as estruturas podem sofrer danos massivos e, claro, existe sempre o risco fatal de eletrocução para pessoas e animais. O problema é claro, mas qual é a solução? Ok, então como é que se pega neste caos todo, nesta fúria elétrica, e se transforma num evento controlado? A resposta está num sistema brilhante, desenhado precisamente para domar esta força da natureza. É aqui que entra o chamado SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. E olhem que isto não é só aquela haste metálica que às vezes se vê nos telhados, não. É muito mais do que isso. É um sistema completo, um conjunto de equipamentos com uma missão muito clara. Criar um caminho seguro para a energia do raio, um caminho que a leva a dissipar-se no solo sem causar estragos. E como é que o sistema faz isto? Basicamente, tem 3 missões. Primeiro, tem de apanhar o raio. Depois, tem de servir de autoestrada para que essa corrente elétrica deixe em total segurança. E, por fim, tem de dispersar toda essa energia na Terra. A ideia é simples, mas os detalhes são fascinantes. Então vamos a isso. Vamos espreitar por dentro e ver a anatomia deste sistema. Ora bem, tudo começa lá em cima, no topo, com os captores. Pensemos neles como a linha da frente, os primeiros a encontrar a descarga atmosférica. A função deles é, literalmente, atrair e receber o raio. E o interessante aqui é que há 2 abordagens, ambas bastante inteligentes. Temos os captores artificiais, que são instalados de propósito, como as clássicas hastes ou malhas de metal que criam uma espécie de gaiola de Faraday protetora. Mas também se podem usar captores naturais, aproveitando de forma engenhosa partes metálicas que já fazem parte do edifício, como uma chaminé ou uma claraboia. Ok, energia capturada. E agora? Precisa de ir para algum lado, certo? É aqui que entram os condutores de descida. São literalmente a autoestrada que leva esta corrente massiva desde o telhado até ao chão. Mas atenção, esta não pode ser uma autoestrada qualquer, cheia de curvas. O caminho tem que ser o mais reto, o mais vertical e o mais curto possível. Porquê? Bem, porque a eletricidade é um bocado preguiçosa. Procura sempre o caminho mais fácil, o de menor resistência. Cada curva funciona como um obstáculo e aumenta o risco de a corrente saltar para fora e entrar na estrutura do edifício. A eficiência aqui está na linha reta. E pronto, chegamos ao fim da viagem. O destino final da corrente é o sistema de ligação à Terra. É esta a parte que pega em toda aquela energia brutal e a dispersa, de forma segura, pela imensidão da Terra. E este ponto é talvez o mais importante de todos. Uma má ligação à Terra é pior do que não ter proteção nenhuma. E faz todo o sentido. Se a energia desce pelo condutor, mas depois fica ali entalada, sem ter para onde ir, ela vai acumular-se na base do edifício, transformando-o numa autêntica armadilha elétrica. Basicamente, há 2 maneiras principais de fazer isto. O tipo A usa pontos de ligação individuais para cada condutor, muitas vezes com hastes verticais ou com uma disposição em estrela, a que se chama pés de galo. Já o tipo B é mais integrado, é um anel condutor que envolve toda a base do edifício, o que permite uma dissipação mais uniforme da energia. Ok, já vimos a mecânica da coisa. A questão que se põe agora é: quando é que isto é mesmo preciso? E a resposta, o que pode ser surpreendente, é não. A decisão de instalar um SPDA não é automática. Baseia-se numa análise de risco muito cuidadosa que leva em conta vários fatores. E este quadro ajuda a perceber a lógica. A decisão cruza 2 fatores. Por um lado, as consequências de um raio atingir o local, quer dizer, estamos a falar de uma casa normal ou de um hospital. E por outro, o risco da localização. Está numa zona de muitas trovoadas, no topo de um monte. Olhando para a tabela percebe-se logo. Uma fábrica de explosivos, por exemplo, aí o risco para a vizinhança é tão alto que precisa de proteção sempre, não interessa onde esteja. Mas atenção, instalar o sistema é só o primeiro passo. Ter um sistema de proteção e não fazer manutenção é como ter um guarda-costas a dormir em serviço. Não serve para nada. A manutenção regular é essencial. Implica verificar se está tudo em bom estado, claro. Medir a continuidade elétrica para ver se não há buracos no caminho.
E um teste super importante, medir a resistência da ligação à Terra. O valor tem de ser baixo, não pode passar dos 10 ohms. E, obviamente, isto tem que ser feito por técnicos certificados. Não é trabalho para amadores. A manutenção também ajuda a evitar perigos que nem se veem, como a chamada tensão de passo. Basicamente, quando um raio atinge o solo, a eletricidade espalha-se pela superfície e cria uma diferença de potencial perigosíssima entre os dois pés de uma pessoa que esteja a andar por ali perto. É um perigo invisível e pode ser fatal. Um bom sistema de ligação à Terra ajuda a dissipar essa energia de forma mais uniforme, tornando a zona muito mais segura. Da próxima vez que houver uma trovoada, talvez se olhe para os edifícios de outra forma. Estes sistemas são como guardiões silenciosos, uma prova incrível da nossa capacidade de domar uma das forças mais brutais da natureza. A questão que fica no ar é: será que os espaços que nos rodeiam estão a ser protegidos por estes guardiões?